Agora, a voz do pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje dia de Santo Antônio de Pádua, o doutor evangélico, também conhecido como Santo Antônio de Lisboa. A Igreja celebra a memória de um dos grandes santos, Santo Antônio. Ele é muito venerado não somente na Europa, como também nas Américas e nos demais continentes. Ele é um dos santos que nós chamamos de santos populares do mês de junho. Dia 13, Santo Antônio, dia 24, São João Batista e dia 29, São Pedro e São Paulo. Santo Antônio de Pádua, no Brasil, tornou-se muito famoso por ser considerado o santo casamenteiro, sendo acorrido especialmente neste período pelas pessoas que desejam se casar. É uma devoção, porém Santo Antônio vai muito mais além do que permanecer no inconsciente coletivo como aquele que resolve dificuldades amorosas, mas a sua vida é um testemunho latente de discipulado de Cristo, por meio da pregação para os dias de hoje. Santo Antônio nasceu em Portugal, em Lisboa mais precisamente, em 1195. Uma tradição indica a data de 15 de agosto. Ele era filho do nobre Martino de Buglione e Dona Maria Taveira. Sua casa ficava a poucos metros da catedral. Ele foi batizado com o nome de Fernando. Acima de tudo, pela mediocridade moral, a superficialidade e a corrupção da sociedade, se sentiu animado a entrar no mosteiro agostiniano de São Vicente, fora dos muros de Lisboa, para viver o ideal evangélico sem concessões entre os agostinianos. Fernando morou em São Vicente por cerca de 2 anos. Então, incomodado com as contínuas visitas de amigos, pediu para mudar para outro lugar, sempre dentro da ordem agostiniana. Assim, Antônio fez sua primeira grande jornada, cerca de 230 quilômetros, o que separava Lisboa de Coimbra, então a capital de Portugal. Ele tinha 17 anos e chegou em um ambiente onde viveu com uma grande comunidade de cerca de 70 membros para o curso de 8 anos, de 1212 a 1220. Estes foram anos importantes para a formação humana e intelectual do santo, que podia contar com professores talentosos e com uma biblioteca rica e atualizada. Fernando dedicou-se completamente ao estudo das ciências humanas e teológicas. Os anos passados em Santa Cruz de Coimbra deixaram um traço profundo na fisionomia psicológica e no processo existencial do futuro apóstolo. Foi ordenado sacerdote provavelmente no ano de 1220. Em setembro de 1220, Fernando deixou os agostinianos para vestir a túnica grossa e marrom dos franciscanos. Neste momento, abandonou o antigo nome do batismo para se chamar Antônio. Depois de estudar a regra franciscana, partiu para o Marrocos. Porém, após ser acometido de uma enfermidade, teve que retornar à sua terra natal. No caminho de retorno, devido a uma tempestade e ventos contrários, o navio foi arrastado para a distante Sicília e permaneceu ali por 2 anos. No dia 8 de maio de 1221, foi para Assis para participar de um dos capítulos da ordem franciscana. Era um entre os muitos naquele momento. Quando quase todos os conventuais partiram, Antônio foi notado por Frei Graziano, ministro provincial da Romanha,
Sabendo que o jovem frade também era padre, pediu que ele o acompanhasse. Seus dias transcorreram em oração, meditação e humilde serviço aos confrades. Durante este período, o santo pôde amadurecer sua vocação franciscana, aprofundar a experiência missionária abruptamente interrompida, revigorar o compromisso ascético, refinar-se na contemplação. Em setembro de 1222, as ordenações sacerdotais dos religiosos dominicanos e franciscanos foram realizadas em Forli. Antes de o grupo de ordenados ir à catedral da cidade receber as ordens sagradas do bispo Alberto, era habitual dirigir um sermão aos candidatos, mas ninguém havia sido escolhido antecipadamente e, portanto, nenhum dos padres presentes havia se preparado. Quando chegou a hora de falar em público, todos se recusaram a improvisar o sermão. Só o superior de Monte Paulo conhecia bem as habilidades de Antônio. Diante da insistência do superior, ele tomou a palavra. À medida que o discurso se desdobrou em um latim retumbante, as expressões tornaram-se mais quentes e mais atraentes, originais e excitantes. Ele revelou, mesmo contra o desejo, a profunda cultura bíblica, a espiritualidade envolvente. Assim, Santo Antônio começou sua missão de pregador na Romanha. Ele falava com o povo, compartilhando sua existência humilde e atormentada, alternando o compromisso de catequese com o trabalho pacificador. Atendia confissões, confrontando-se pessoalmente ou publicamente com os defensores de heresias. Naquele tempo era muito comum. Hoje também há muita gente que faz heresias, que fala coisas absurdas dentro e fora da igreja. Naquele tempo havia muito. Após o período de Forli, depois de ser convidado pelos superiores para pregar nas cidades e vilarejos da Romanha, no final de 1223, Antônio foi convidado a ensinar teologia em Bolonha. Por 2 anos, ele ensinou as verdades básicas da fé ao clero e aos leigos. Começava com a leitura do texto sagrado para chegar a uma interpretação que desafiava e falava à fé e à vida do público. Santo Antônio é, portanto, o primeiro professor de teologia da ordem franciscana recém-nascida. Foi por ocasião do capítulo geral de 1230 que ocorreu durante a transladação dos restos mortais de Francisco para a nova basílica erguida em sua honra, que Frei Antônio de Lisboa foi liberado das posições de governo da ordem. Por causa da grande estima que gozava entre os superiores da ordem menor, ele recebeu o novo papel de pregador geral, com a faculdade de ir livremente onde ele considerasse apropriado, e escolhido com outros 6 confrades para representar a ordem no Papa Gregório IX. Em Pádua, Antônio fez algumas viagens relativamente curtas. A primeira em 1229 e 1230, a segunda em 1230 e 1231, durante o qual ele morreu precocemente. Somados os 2 períodos, chegamos a uns 12 meses no máximo. Os sermões de Antônio foram considerados como os mais notáveis obras literárias de natureza religiosa compilada em Pádua durante a Idade Média. Olha o poder desse pregador. Que Santo Antônio interceda junto de Jesus por todos nós e que Ele nos dê forças para continuarmos a nossa missão. Santo Antônio, rogai por nós. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Misericordioso, o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Amém. A Voz do Pastor, com Dom Luiz Fernando Lisboa.